Olá, tudo bem? Empresas em que as pessoas estão em primeiro lugar podem chegar a 90% de engajamento. As pessoas querem se engajar no que fazem. Se os empregadores fornecem a base, os colaboradores farão o resto. Não é da natureza humana não se engajar. Engajamento é uma competência que pode ser aprendida, pode ser ensinada e pode ser medida. Estas frases são do Tracy Maillet. Ele é um escritor norte-americano, um consultor no assunto. Ele é, vamos usar um termo popular, Nádia, um dos papas aí em engajamento. Quer saber como aumentar o engajamento da sua equipe para aumentar os seus resultados? É o que nós vamos responder aqui. Eu sou Clélio Dalpiaz, sou jornalista, sou empresário, consultor. E nós somos parte da NDPZ Treinamentos. Atuamos em 3 áreas principais: desenvolvimento de lideranças, comunicação empresarial e marketing político. O tema desse programa é liderança e engajamento. E temos a participação da professora, consultora e coach Nádia Lucianardi, que é especialista da área. Ô Nádia, em primeiro lugar, pronunciei certo a palavra coach? É assim mesmo? É isso mesmo, É isso coach. Muito bem, Clélio. Obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui e vamos tratar desses assuntos, né? Liderar com engajamento, o que significa isso? O sucesso de uma organização está diretamente atrelado às pessoas e aos seus resultados. Então, o liderar e engajar devem sempre andar juntos para o sucesso dos negócios. A questão é que o engajamento é uma escolha da pessoa. A gente fala em engajamento, a gente está falando de algo intrínseco. A pessoa escolhe estar engajada ou não. E é esse conhecimento que o líder precisa ter consigo. Pois é, Nádia, agora como lidar com isso? O que o gestor deve fazer para conquistar o engajamento dos colaboradores? Eu gosto de primeiro falar sobre o que significa o engajamento e gosto muito da definição do Tracy Maillet, quando ele diz que engajamento é um estado emocional. É um estado em que nos sentimos apaixonados, motivados, comprometidos com o nosso trabalho. Porque é aí onde investimos totalmente o melhor de nós mesmos. Colocamos nossos corações, espíritos, mentes e mãos no trabalho que nós fazemos. E por que, Clélio, esses 4 elementos? Porque quando nós falamos em coração e espírito, nós estamos falando de sentimento, de sentir o que estamos fazendo. Isso tem a ver com paixão, isso tem a ver com energia, isso tem a ver com entusiasmo, com realização. E quando falamos em mente e espírito, estamos falando em ação, de que forma nós devemos agir. Aqui envolve, então, o intelecto, a criatividade, o esforço, né? A produtividade. Maillet chama a nossa atenção também para o fato de que é da essência do ser humano querer engajar-se no que faz. Engajar-se com a família, engajar-se com a sociedade, com o trabalho. Porém, há algo que bloqueia esse engajamento. E é aí que entra o papel do líder. Compreender quais são essas ações que ajudam a desbloquear esse engajamento. Ô Nádia, esse Maillet é bom. Agora me explica o seguinte, com base na teoria dele, no que você conhece, no que você lê, na sua experiência, quais são essas ações? Detalhe pra gente aí, Nádia. Clélio, são 5 importantes ações que as empresas devem oferecer aos seus colaboradores para garantir parte do engajamento. Sim, parte. Por quê? Porque 50% do engajamento depende do empregador, pelas condições de trabalho que ele oferece. E os outros 50% depende então do colaborador. Tem muita coisa que o colaborador tem para fazer, então, né? Com certeza, para compreender também e para se conectar. Essas ações se resumem praticamente em ajudar o colaborador a enxergar sentido na sua entrega. Sentido naquilo que ele produz. Ele precisa sentir que faz parte de algo grandioso, que está ajudando a melhorar a vida dele e a vida das demais pessoas. Né? Ele precisa entender que o seu trabalho ajuda a realizar aquilo que é mais importante na sua vida.
o líder também precisa planejar com o colaborador sobre o que fazer, quais metas atingir, quais caminhos percorrer. Porém, esse mesmo colaborador precisa ter autonomia para planejar o como. Então, estamos agora falando em autonomia. E é assim que ele terá a oportunidade de acionar toda a experiência de vida e profissional que carrega consigo, para poder fazer a sua melhor entrega. É claro que não podemos ser ingênuos em achar que o líder não irá supervisionar como fazer. Porém, é ele que irá definir as estratégias e o único responsável por manter os colaboradores criativos e engajados dentro das linhas já pré-determinadas por ele mesmo. E é interessante perguntar aos colaboradores se o seu trabalho permite que ele possa dar o melhor de si, né? Se ele consegue dar o melhor que ele tem naquilo que ele faz. Porque a autonomia é o poder de moldar o trabalho e o ambiente de maneira que permita que você possa dar o seu melhor desempenho. Você sabe qual é a principal razão pelo qual os trabalhadores deixam a sua empresa, deixam de trabalhar nas empresas? Pela falta de oportunidade de crescer. E quando se fala em crescimento, nem sempre o crescimento tem a ver com promoção. Na maioria das vezes, tem a ver com crescimento em ambiente, para que esse crescimento, que esse ambiente seja positivo, pois em ambientes positivos, os colaboradores conseguem aprimorar aquele sentido de autoestima, sentem que tem valor próprio e o sentido também de autoeficácia, porque daí ele crê que tem capacidade de superar obstáculos e de bater as metas, né? De alcançar as metas, se não superá-las, claro. Tem mais um fator relevante, que é o que o colaborador precisa saber para onde é que ele está indo dentro da organização. Eu estou aqui já há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, ou há 1 mês, não importa. Ele precisa saber aonde é que ele está, porque se o colaborador não sabe aonde ele vai, qualquer caminho serve. Aliás, para ele e para a empresa também. Isso mesmo, Clélio. E uma das últimas ações, e muito importante também, é a conexão. Empresa e colaboradores precisam discutir sobre propósitos, sobre valores, sobre cultura organizacional e pessoal. Porque não faz sentido eu fazer parte de uma equipe em que não haja convergência de propósitos, né, Clélio? As pessoas são mais produtivas quando estão sozinhas, mas elas são mais colaborativas e inovadoras quando estão juntas. Alguma das melhores ideias vem da junção de 2 ideias diferentes. Então, Clélio, resumindo tudo isso, o engajamento está diretamente atrelado ao significado, autonomia, impacto, crescimento e conexão. Bom, então eu concluo, Nádia, dessa tua exposição, que engajamento não é uma questão só do colaborador e não é só da empresa ou do chefe, do líder. É uma situação que envolve as 2 partes, né, para acontecer. Agora, podemos dizer que esta frase é verdadeira para o ambiente corporativo? Quanto mais engajado for o líder, mais engajados serão os seus liderados? Sim, Clélio, muito verdadeira esta frase. Há até uma brincadeira corporativa que se diz o seguinte: cuidado com o que você vai falar da sua equipe, porque você é o líder dela e o líder é o espelho da equipe. O líder precisa ficar atento não só ao engajamento, mas também ao desengajamento. Aí, Clélio, quero te fazer uma pergunta. O que faz você acordar todos os dias para ir ao trabalho? Como anda a sua energia na hora de preparar-se para ir ao trabalho? Você sabe a resposta, não sabe? Muitas coisas vêm à mente da gente. A maneira como sou tratado no trabalho, se sou valorizado, se sinto que há oportunidade de crescimento, tanto pessoal como profissional. Esses são os grandes segredos do engajamento. E essas ações precisam ser sempre contínuas, porque como as pessoas escolhem se engajar ou não, elas também oscilam muito. Ora escolhem estar engajadas, ora não.
E o líder precisa ficar atento a isso. Colaboradores totalmente desengajados não podem, uma dica, não podem interagir com os pouco engajados, porque irão puxá-los para baixo. Há colaboradores que nunca irão se engajar e eles precisam ser identificados pelo líder. É um trabalho de atenção dentro da empresa, né? Agora, Nádia, por que as pesquisas mostram que as empresas investem muito em treinamento sobre o assunto, engajamento, né? E o percentual de colaboradores engajados ainda ele é baixo? De acordo com a empresa de pesquisa de opinião Gallup, apenas 13% dos colaboradores estão totalmente engajados. Então, líderes que desejam que suas organizações prosperem nesse novo mundo devem continuar focados em fatores como satisfação dos colaboradores, que é um precursor essencial para o engajamento. Mas também deve reorientar as suas organizações para criar um solo que seja fértil, conforme Milet nos traz, onde a cultura de engajamento possa crescer e os colaboradores possam optar por se tornarem totalmente engajados. E acrescenta que engajamento não tem a ver com as flores, e sim com o solo. Os colaboradores precisam encontrar solo fértil para crescer e florescer nas organizações. Quando isso não acontece, dificilmente haverá um engajamento. Nádia, colaborador satisfeito é o mesmo que colaborador engajado? É sinônimo uma situação da outra? Olha, Clélio, engajamento não é a mesma coisa que satisfação, embora a satisfação seja necessária para que esse engajamento ocorra. Vou tentar explicar melhor. A satisfação é algo mais transacional, é algo que está no contrato. O colaborador faz um contrato com a empresa, recebe remuneração, ferramenta, recursos, segurança física, dignidade, respeito, salário, claro, né? Certo. Isso é satisfação. Quando a gente fala porém, quando isso não acontece, o time fica apático e ressentido. Isso quer dizer que dedicarão esforços de acordo com a compensação recebida. Já o engajamento é diferente, o engajamento é transformacional. A responsabilidade, neste caso, é compartilhada. Envolve sentimento e requer ação. A felicidade, neste caso, é a longo prazo e os colaboradores escolhem se querem se engajar ou não. E isso ocorre quando os colaboradores têm liberdade e também têm know-how, claro, né, para se engajar. Então, o engajamento, eu repito, conforme eu disse acima, envolve coração, envolve espírito, mente e mãos. Envolve prosperar, Clélio. Agora, aí outra pergunta. O que as empresas ganham com o engajamento? Porque elas devem se esforçar e ter ações para buscar o engajamento. São muitos os ganhos que as empresas têm. Poderia citar o aumento de receita, que é algo muito bom para as empresas, sim, porque custa muito caro ter uma equipe desengajada, né? Muito mais caro do que podemos imaginar. Consequentemente, aumenta a lucratividade, né? O outro fator importante do engajamento, o valor da empresa e dos produtos para o mercado, né? A retenção do colaborador e a satisfação do cliente. Aí eu te pergunto, né? Precisa de mais motivos para intensificar o desenvolvimento de seus líderes? As empresas precisam das pessoas e para a maioria delas, os colaboradores é que são a marca. A experiência do colaborador deve ser igual à experiência do cliente. E isso, Clélio, já é assunto para um novo bate-papo sobre o Employee Experience. Nádia, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Ficou bastante patente, bastante expressa a importância do engajamento e a diferença do engajamento com outros comportamentos, como o caso da satisfação. Em outras oportunidades vamos aprofundar esse e também outros assuntos. Você é convidado a nos acompanhar sempre aqui no nosso canal no YouTube e nós queremos reforçar. O nosso propósito é inspirar para a liderança.
E você também é convidado a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até a próxima. Valeu, Nadia. Valeu.